Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O meu convidado aqui hoje é prateleiraça de cima. Eu estou falando do Edu Bastos. O Edu Bastos é o homem da sustentabilidade lá da Bayer e está aqui para falar conosco. Edu, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado você, Carlão. Prazer estar aqui. Pensa num homem que tem uma responsa gigantesca. É formado lá na Exalc e, portanto, é uma turma prateleiraça. O homem hoje cuida de toda essa parte de sustentabilidade da Bayer para a América Latina, então você imagina o tamanho da agenda dele. Mas o negócio é o seguinte, Edu, aqui eu sempre digo, ninguém nasce diretor de nada e todo mundo tem uma boa história para contar. Eu quero que você conte a sua aqui desde os tempos de Ribeirão Preto. Fala aí. Obrigado, Carlão. Verdade. Desde o tempo que eu saí, com 17, de Ribeirão Preto para Piracicaba, né? Fiz engenharia agronômica lá, formei em 96 e fui trabalhar na então Ródia, que depois virou Aventes, que virou Bayer, né? Trabalhei no campo, nas regiões de Franca, Barretos, morei em um monte de lugar nesse Brasilzão, Campo Verde, lá no Mato Grosso, e depois eu fui convidado para ir para o Impev, a trabalhar lá, onde eu passei mais 7 anos, foram 7 anos nesse começo, depois mais 7 praticamente no Impev, e aí o presidente do conselho do Impev era da Dow, e aí me chamou, me convidou para ir tocar a agenda institucional na Dow. Eu fiquei lá por quase 7 anos também, foi um prazerão, foi onde eu tive a oportunidade de ser presidente do GTPS, né, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, trabalhei muito próximo desse setor, e aí eu fui convidado para ser presidente de uma associação das indústrias de cacau, onde eu acabei ficando quase 4 anos. Foi super interessante, uma cultura meio esquecida, né, no Brasil, não deveria, incrível o potencial de geração de emprego, e fora que no final do dia vira chocolate, né, então é sempre bacana. Mas em 2019, o Rodrigo, que é o presidente da Bayer, me chamou de volta, falou: Edu, preciso da tua ajuda aqui para a gente colocar a agenda de sustentabilidade na América Latina no chão. Então, foi aí que eu tomei a decisão de voltar e feliz da vida lá, pondo esses projetos no chão. Eu não consigo entender, eu fico até rouco de falar aqui, porque a gente tem tanta notícia boa para falar de sustentabilidade, o Brasil é tanta coisa importante. Então, eu queria saber aqui a sua avaliação desse tema, como é que é? Começa por aí. Bom, primeiro, uma constatação de quem roda o mundo há pelo menos 20 desses 25 anos que eu estou formado, defendendo o agro, defendendo os diferentes setores que eu tive a oportunidade de trabalhar. O Brasil é reconhecidamente uma potência agroambiental. E a gente não precisa ter vergonha disso. A gente não precisa ter vergonha, para quem gosta do meio ambiente, de dizer, poxa, a gente é potência agro, e vice-versa, né? Então, nós somos reconhecidos no mundo como o dono da maior floresta tropical do planeta Terra. A gente tem muita coisa bacana para mostrar na agenda ambiental, tem muita coisa bacana para mostrar na agenda agrícola. Então, falta para a gente alinhar melhor essas duas agendas. A gente ainda enxerga muita gente, muito formador de opinião, ainda enxerga que essa agenda é dicotômica, né? Ou seja, ou preserva ou produz. Na verdade, produzir é preservar, né? E preservar é produzir. Então, quando a gente começa a entender que essas coisas precisam caminhar juntas, a gente muda o jeito de se relacionar, o jeito de vender o nosso país lá fora, mas também aqui dentro, né? Então, cabe ao setor fazer essa lição de casa, e a gente tem muita gente boa e muita história boa, concordo totalmente com você, Carlão, para contar. A gente precisa contar mais essas histórias, aqui e lá fora. E falando em história boa, né, que tem uma história muito boa, né, que você também está pilotando essa história, então é um privilégio para eu te receber aqui no programa, para você contar essa história, é um super privilégio para a gente, e eu quero que você fale um pouquinho desse projeto aí, dessa iniciativa Carbono Bayer aí, como é que é esse projeto, no que consiste aí, então fala aí, porque esse projeto com certeza interessa para você que é produtor rural, para vocês que estão aí, que todo dia não perde nenhum Fala Carlão, presta atenção agora no que esse moço vai começar a falar aqui. Carbono
pode ser a terceira safra brasileira. Esse é uma fala que eu tenho dito muito em vários eventos. O pessoal lá fora, a gente sabe disso, né? Muita gente admira o Brasil, porque é um país que faz agricultura, em geral, faz pelo menos 2 safras, e a gente tem uma oportunidade incrível agora na mão de mostrar para o mundo que é possível agregar ainda mais valor na nossa agricultura e, portanto, na alimentação do mundo inteiro, né? Sempre bom lembrar, o Brasil abastece cerca de 1,2 bilhões de pessoas no planeta Terra, e é uma responsabilidade, mas também é uma oportunidade incrível que a gente tem. Então, esse projeto, ele nasceu há pouco tempo, nós estamos falando aqui de final de 2019, né? E muito de uma ideia de, poxa vida, né? Como é que a gente ajuda a transformar a agricultura de uma maneira perene, mas de uma maneira grande, né? Não é só com pequenos projetos que a gente muda, a gente tem que fazer alguma coisa muito grande. E a Bayer colocou, então, 3 grandes objetivos para 2030, que são reduzir 30% as emissões de carbono na agricultura mundial, reduzir 30% o impacto ambiental das tecnologias e melhorar a vida de 100 milhões de pequenos agricultores. Então, eu vou comentar aqui do carbono, né, que é a nossa prosa de hoje, mas é interessante porque a gente olhou e falou, poxa, peraí, né, o carbono, ele está em tudo, né? Eu sempre brinco, o pessoal, não, tem que acabar com o carbono. Eu falei, não, gente, nós somos carbono, né? A natureza é carbono. Então, sim, é importante ter carbono. O problema é quando a gente tira carbono que foi estocado por milhões de anos na forma, principalmente de petróleo, e queima isso rapidamente. Ou pega uma floresta que demorou séculos para estocar aquele carbono, queima essa floresta, né? Então, esse é o problema da humanidade. E aí, o que muita gente enxerga? Que a agricultura, quando é feita, ela emite carbono, né? Então, ela é ruim. E a verdade é exatamente o contrário. A agricultura tem um potencial enorme de capturar através de boas práticas. Ô, Edu, fala para a gente o seguinte, quais são os pilares dessa iniciativa Carbono Bayer? Carlão, a gente está falando 3 grandes pilares aqui, ABC, MRV e mercado. Em ABC, o próprio nome diz, né, agricultura baixo carbono, nós estamos falando particularmente de boas práticas agrícolas que ajudam a produzir mais carbono, capturar carbono e manter esse carbono no solo. Por exemplo, plantio direto, integração lavoura, pecuária e floresta, a parte de cultivo de cobertura, fixação biológica de nitrogênio, enfim, uma série de atividades que são já implementadas em larga escala no Brasil e no mundo e que podem ser feitas de maneira melhor e numa escala melhor. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, que é o bloco do MRV, é medir, reportar e verificar. Ou seja, eu coloco o carbono ali no solo, mas depois eu preciso converter aquele carbono em um crédito, em um documento que prove que aquilo equivale, né, a 1 tonelada de carbono, que é o que é comercializado no mercado. Então, esse MRV, o trabalho que nós temos feito com a Embrapa desde o princípio, é justamente trazer a melhor ciência disponível, né, para conseguir fazer essas medições de uma maneira barata, escalável e aceita tanto pelo mercado quanto pela ciência, né? Porque no final do dia nós estamos comemorando 125 anos de Brasil. Tem uma razão da Bayer estar comemorando 125 anos do Brasil. A gente sempre trabalhou baseado em ciência e com a certeza de que essa ciência pode trazer as melhores soluções junto com, né, quem conhece o campo e está lá na base para fazer essa ponte e entregar as melhores soluções para o agricultor. E aí a gente vai, então, para o terceiro pilar, que é o mercado, que ele é dividido hoje basicamente em mercado regulado e o mercado voluntário. Então, quando a gente olha o mercado em dinheiro, esse mercado de carbono já movimentou em 2019, que é o último número oficial, 214 bilhões de dólares. Então, o mercado ele existe, não é uma coisa de sonho, que um dia vai ser. Esse mercado é de 214, o ano passado a estimativa é que deva ter movimentado alguma coisa em torno de 250, então é um mercado que cresce muito, né? E o que nós queremos é, de novo, conectar o produtor com esse mercado pujante, de maneira que a gente consiga, então, trazer remuneração para aqueles que querem implementar boas práticas. O que você está colocando, na verdade, é que a Bayer está com o compromisso de, na verdade,
pegar na mão o agricultor e trazer ele para essa revolução que a gente ainda precisa fazer, né, Eduardo? É isso, Carlão, juntos. Uma dos olhares claros para nós é essa revolução digital. A revolução digital vai baratear muito as coisas todas, então isso é importante, não só inteligência artificial, muita gente diz, mas agronomia digital, todo esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de carbono, hoje o modelo para você vender, você tem que contratar uma consultoria que vai na tua fazenda, que vai medir. Tudo isso é custo. Então, por que eu não posso fazer isso num satélite? Né? Então, porque uma parte da ciência ainda é refratária. Nós começamos esse trabalho junto com a ciência justamente para levar a ciência, para desafiar a própria ciência, para dizer, olha, tem um outro caminho de medir isso mais rápido, mais barato, não precisa cavar trincheira, tem um trado que entra no solo, já retira, faz uma análise por laser. Essa tecnologia, eu sempre brinco que é literalmente da NASA, né? A NASA levou para Marte, para o rover. A NASA não quer mais ficar trazendo pedaço de terra de Marte para cá. Por que a gente ainda tem que achar que tem que cavar um buraco no chão para medir carbono? Então, tem muita coisa bacana acontecendo e a gente vê claramente, como uma empresa, né, global, como líder nesse mercado de insumos agrícolas, que a gente tem a obrigação de ajudar a trazer essas novidades, mas construir esse futuro promissor junto com outros parceiros. O desafio é grande demais para a gente achar que vai fazer sozinho. Ninguém vai fazer sozinho. E por isso que a gente tem que aprender a trabalhar cada vez mais em rede, cada vez mais ouvindo a ponta, mas ouvindo também todos os atores que trabalham nessa cadeia. Essa é a nossa jornada, pelo menos aí até 2030, que a gente já está comprometido. Eu queria que você me falasse o seguinte, vocês estão já com isso, já está indo para o segundo, terceiro ano aí já de implantação desse projeto. Eu queria saber o seguinte, quantos produtores já estão envolvidos nisso? Me conta a prática desse dia a dia, como é que anda? A gente está trabalhando junto para colocar, junto com os ministérios, particularmente o MAPA, ministra Tereza, espetacular, né? Não tem, a gente sempre tem que elogiar quem está fazendo por esse país. E juntos nós estamos trabalhando para colocar a primeira soja carbono neutro do mundo e mostrar isso em Glasgow, né, na COP26 no final do ano. Então, assim, tem uma jornada, não é uma jornada curta, não é fácil, né? Nós começamos esse projeto com 413 agricultores espalhados em 15 estados brasileiros. Então, quando a gente começou a olhar isso, do Rio Grande do Sul até o Maranhão, de tudo que vocês imaginarem, né, de tamanho de produtor, perfil, e uma demanda comum a todos eles. Edu, a gente quer ser parte da solução. Cansei de gente me enchendo aqui, achando que eu sou bandido. Eu sou o mocinho desse filme. Então, assim, como é que a gente ajuda a mostrar que o agro ajuda mudanças climáticas, que dá para ganhar dinheiro produzindo e preservando, que, na verdade, essas coisas são congruentes e não divergentes, como alguns tentam trazer. E, de novo, trazendo recurso, né? O recurso está lá. Está todo mundo tentando criar, primeiro, uma regulamentação. Então, bacana que, né, o deputado Arnaldo Jardim, que é um querido aqui também, né, do agro, sempre parceiro, conseguiu avançar nessa agenda do PSA, né, da Política de Pagamento de Serviços Ambientais. Isso é incrível. Agora que a gente tem uma lei, nós temos que regulamentar um decreto. A gente tem que regular o artigo 41 do Código Florestal. Lembra? Está lá. O artigo 41 deixa isso claro. O produtor tem a obrigação de preservar, mas a sociedade também tem uma obrigação com esse produtor de ajudar a remunerá-lo, né? Remunerar o produtor por essa preservação. Por quê? Porque o custo ele é privado, mas o benefício é público. Então, o artigo 41 já também fala isso. Então, tem várias travas ainda no sistema regulatório, mas hoje eu vejo muito mais gente interessada em ajudar a quebrar isso, e esse é o caminho que a gente tem que andar. Eduardo, mais uma vez, gratidão muito grande pela sua presença, por você dividir o seu tempo e a sua inteligência conosco aqui, viu? Gratidão é nossa. Muito obrigado a você e a todos que estão com a gente aqui. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!